Atenção! Católicos que têm um crucifixo em casa precisam ouvir isso de Padre Pio. O alerta que Padre Pio deixou para você. Ouça, mas ouça com o coração aberto. Porque isso não é apenas uma história antiga. É um sussurro do céu tentando te acordar. Você já olhou para o crucifixo na parede da sua sala e sentiu como se ele te olhasse de volta? Como se soubesse de tudo que se passa no seu coração, até aquilo que você nem teve coragem de confessar para ninguém? Pois é, há um aviso escondido aí. E Padre Pio, com os olhos que viam além do que os olhos humanos podiam enxergar, tentou gritar isso ao mundo, mas poucos ouviram. E hoje talvez seja a sua única chance de entender o que está em jogo, porque isso pode estar prestes a acontecer de novo, e talvez dessa vez ninguém esteja preparado. Não é exagero, não é drama, é espiritual. Você sente? Tem algo no ar. Um incômodo que você não sabe explicar. Uma tristeza que aparece do nada, um cansaço que nem o sono cura. A alma está pedindo socorro, e o crucifixo na parede não é enfeite. É testemunha, é aviso. E Padre Pio avisou, mas não com palavras bonitas. Ele falava com dor, com desespero, como alguém que já tinha visto o que viria. Ele carregava as chagas de Cristo não por piedade, mas como selo de um chamado. Avisar, alertar, despertar. Mas será que alguém realmente escutou? Ou a fé virou rotina e o crucifixo um costume? Você que tem fé, você que reza, você que ainda acredita que Deus pode agir, está pronta para ouvir o que Padre Pio disse? Porque a mensagem não é leve, mas é libertadora. A cruz que você tem na sua casa carrega um poder que você talvez nunca tenha entendido. Não é símbolo de dor, é símbolo de proteção. É muralha contra as trevas. Mas como toda muralha, ela só funciona se você estiver por trás dela. E se você se afastou e se deixou de lado, e se transformou o sagrado em decoração, é aí que mora o perigo. Porque, como Padre Pio dizia, quem não segura firme o crucifixo vai cair no primeiro vendaval. Aquela cruz ali, parada na parede, já impediu que o pior acontecesse na sua vida muitas vezes. E você nem percebeu. E sabe por quê? Porque as batalhas mais intensas não são travadas na carne, mas no espírito. E o inimigo, esse sim, nunca dorme. Ele não grita, ele sussurra. E o que ele mais quer é que você ache que é só uma fase ruim, só um pensamento triste, só um azar passageiro. Não é. É guerra, guerra invisível. E quem não se agarra à cruz vai sucumbir. Padre Pio via isso, sentia isso na pele e, por isso, ele nos deixou esse aviso. Escreva amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Sabe aquela sensação de que algo está errado no mundo, mas ninguém fala sobre isso? Que as coisas estão ficando mais frias, mais duras, mais solitárias? Você não está imaginando. Está acontecendo, e o problema é que, quando a alma se cala, o mal se aproveita. Ele se alimenta da nossa distração, da nossa pressa, da nossa indiferença. O crucifixo, aquele mesmo que está aí na sua parede, foi colocado para te lembrar que você nunca está sozinha. Mas se você não olhar para ele, se você não rezar, se você não clamar, então você está mesmo sozinha. E o alerta de Padre Pio vira sentença. Padre Pio não era apenas um santo de milagres. Ele era sentinela. Ele via além. Sentia no corpo o que o mundo estava sentindo no espírito. A dor que ele carregava não era dele, era nossa, era minha, era sua. Cada vez que você chorou sozinha e não contou para ninguém, ele sentia. Cada vez que você olhou para o céu e perguntou por quê, ele sabia. E por isso, ele não descansava. Ele rezava, intercedia, lutava. Com as mãos cheias de sangue, ele tocava nossas feridas invisíveis. E hoje, ele continua, mas precisa que você reaja, que você entenda, que você acorde.
A cruz em sua casa precisa ser honrada, não com flores, com fé, não com pó, com oração. Ela não é relíquia, é escudo. E se você tem passado por provações, por dores que parecem não ter fim, por um vazio que não se explica, é porque você precisa voltar para ela, voltar de verdade. Padre Pio dizia: quem carrega a cruz com amor jamais caminha sozinho. Você não está sozinha. Nunca esteve, mas talvez esteja esquecendo de quem sempre esteve contigo. Escreva: eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Tem noites que o silêncio parece gritar, não é? Você deita, fecha os olhos, mas o coração não. Sossega. E aí vem as lembranças, os arrependimentos, os medos. Você pensa nos filhos, pensa no futuro, pensa em tudo que já tentou e deu errado. E no meio disso tudo, lá está ele, no crucifixo, com os braços abertos. Como se dissesse: eu entendo, eu sei, eu estou aqui. Mas a gente esquece, a gente corre tanto, se preocupa tanto, se culpa tanto, que esquece de olhar. E olhar para o crucifixo não é um gesto devoto, é um pedido de socorro, um reencontro. Padre Pio sabia que o maior truque do inimigo era nos fazer esquecer da cruz. Porque quando esquecemos da cruz, esquecemos da salvação. E quando esquecemos da salvação, o desespero entra, o medo nos controla, a solidão vira prisão. E tudo, que era fé, vira dúvida. É por isso que ele dizia: quem não reza já está perdido. E talvez você, mesmo rezando, tenha se sentido perdida, mas não está, porque só quem tem fé sente essa angústia. Os outros nem sentem mais nada. E sentir é o primeiro passo para voltar. E agora você está ouvindo isso, não por acaso. Porque Padre Pio sabia que, um dia, as pessoas voltariam a ouvir. Quando o mundo gritasse alto demais, quando a dor virasse rotina, quando o amor esfriasse, elas voltariam. Talvez esse seja o momento, o seu momento de recomeçar. De pegar o crucifixo na mão, fechar os olhos e dizer: me ajuda, eu não aguento mais. E ele vai ouvir, porque ele sempre ouve. Mas só quando a gente fala com o coração. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Se eu te dissesse que naquele crucifixo que você tem em casa há um mistério escondido, algo que só os olhos da alma conseguem ver? Padre Pio falava sobre isso com lágrimas nos olhos. Ele dizia que às vezes a cruz brilha, não com luz visível, mas com presença, com uma força silenciosa que entra no ambiente e muda tudo. Você já sentiu isso? Já entrou em um cômodo e sem explicação sentiu vontade de chorar, de rezar, de ajoelhar? É porque a cruz estava falando. Ela fala, mas só escuta quem silencia. Tem coisa que a medicina não cura, que o psicólogo não entende, que o dinheiro não resolve. Tem dor que só Deus toca. E a cruz é o caminho para esse toque. Padre Pio sabia. Por isso ele dizia que quando a dor apertasse tanto a ponto de você não saber mais o que fazer, era para abraçar o crucifixo, apertar forte, chorar com ele, falar tudo, como se fosse seu melhor amigo, e depois esperar. Porque a resposta vem, sempre vem, mas só quando a gente confia. Deixe, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. E talvez você esteja aí, agora mesmo, com o coração apertado e sem saber o porquê, tentando parecer forte, tentando carregar o dia, tentando manter as aparências. Mas por dentro, você sente como se estivesse despedaçando em silêncio. E ninguém vê, ninguém percebe, mas ele vê. Padre Pio via. E ele dizia, em confidência a quem se aproximava com sinceridade: a alma que sofre em silêncio grita mais alto no céu do que todas as palavras do mundo. Essa frase não é bonita, é real, é uma chave, porque o céu ouve o que a boca não diz. E se você sente que já tentou de tudo, se já foi ao médico, já conversou, já leu, já chorou e nada mudou, talvez esteja olhando para o lugar errado. O remédio da alma não se vende em farmácia.
Ele se encontra na presença. E a cruz, sim, esse crucifixo velho na parede, carrega essa presença. Padre Pio dizia que muitos morrem por dentro porque nunca aprenderam a se ajoelhar diante da cruz e ficar em silêncio. Só isso. Silêncio. Sem pedir, sem exigir, só estar. Porque Deus, às vezes, não quer te ouvir. Ele quer te sentir. Quer que você pare. Que você volte. Que você entenda que não dá mais para viver do mesmo jeito. Você sente esse aperto no peito que vem do nada? Esse peso que parece crescer com o passar dos dias? Isso é espiritual. E não se brinca com isso. Padre Pio era duro quando falava dessas coisas. Ele sabia que o inimigo se aproveita das portas abertas. E sabe qual é a maior porta que abrimos para ele? A negligência. Quando ignoramos os sinais, quando dizemos, amanhã eu rezo, um dia eu volto, depois eu penso nisso, é aí que ele entra. Porque o inferno não entra gritando. Ele entra sorrindo, se fazendo de amigo, de conforto temporário. E quando você percebe, já está encurralada. Tem gente que pensa que o mal vai chegar de um jeito assustador, mas não. Ele vem com disfarce, com pequenas concessões, com descuidos. E quando você percebe, sua paz foi embora. Seus relacionamentos estão frios, seu corpo vive cansado, sua mente vive em guerra. Você quer gritar, mas não sabe para quem. E enquanto isso, o crucifixo está ali, parado, esperando você lembrar do que ele realmente significa. Ele não é símbolo de dor, é mapa, é socorro, é código. Escreva, Deus é fiel. Se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. A dor que você sente hoje pode ter começado há muito tempo. Talvez numa palavra que te machucou e você nunca conseguiu esquecer. Ou numa traição, numa perda, num abandono. E isso ficou aí, escondido, como uma ferida que não cicatriza. E o tempo passou, mas a dor não. E sabe por quê? Porque você tentou curar com as próprias mãos. Mas tem coisa que só Deus pode tocar. E Ele toca através da cruz. É lá que a cura começa. Não é num passe de mágica, é num olhar. Um olhar para o alto, para aquele que ainda está lá, de braços abertos, esperando você voltar. E Padre Pio dizia, quando olhares para a cruz e ela não fizer mais sentido, então olha de novo com os olhos da alma. Talvez você tenha perdido o sentido das coisas, da vida, das pessoas, de você mesma. Mas se você parar agora, respirar fundo e olhar para a cruz, talvez entenda o que seu coração já está tentando te dizer há dias, que você precisa voltar para a fé. Não a fé superficial, de palavras bonitas, mas a fé que rasga o peito, que chora, que treme, mas que confia. Porque é essa fé que atrai os milagres. Agora pense bem. E se tudo isso que você está vivendo for o último aviso antes de algo maior acontecer? E se Deus estiver te dando sinais claros de que está na hora de mudar o rumo, de abandonar certas companhias, de largar certos hábitos, de voltar para a oração, você vai esperar o pior acontecer para só então reagir? Quantas vezes Deus já te livrou de situações que poderiam ter te destruído? Você nem viu, mas Ele estava lá. E talvez hoje esse vídeo seja mais uma forma dele dizer, volta, filha, volta antes que seja tarde. Declare eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. E você acha que o inferno não sabe quem é você? Ele sabe, e por isso tenta tanto te destruir. O inimigo não persegue quem não tem valor. Ele não se incomoda com quem já se entregou. Mas você tem valor. Você é alvo, porque a promessa que Deus tem para você é grande demais. E Padre Pio alertava, quando estiver tudo dando errado, quando as portas se fecharem, quando você estiver no fundo do poço, não se desespere. É sinal de que algo está sendo remexido no mundo espiritual. Mas tem que resistir. Tem que segurar firme a cruz, mesmo sem entender, mesmo sangrando.
Você já sentiu que tem algo invisível te impedindo de ser feliz? Já percebeu que sempre que algo bom está para acontecer, algo vem e estraga tudo? Isso não é coincidência, isso é guerra espiritual. E só quem vive sabe o peso que é. Mas também sabe que quando se ajoelha com fé, algo muda. Talvez não por fora, mas por dentro. E quando muda dentro, ninguém mais pode tirar, não. Espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você pode estar pensando, mas já rezei tanto e nada mudou. E eu te pergunto, você rezou de verdade? Ou apenas repetiu palavras? Por costume? Porque a oração que toca o céu é aquela que vem do desespero santo, do coração quebrado, da alma ajoelhada. E Padre Pio dizia, a oração feita com fé move montanhas, mas a feita com dor arranca milagres. Não tenha vergonha de chorar, de gritar, de confessar a Deus o que nem você entende. Ele entende, ele escuta, mas você precisa abrir a boca. Precisa voltar a falar com ele como quem fala com um pai. Escreva, eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. E se eu te dissesse que a cruz que você tem em casa foi consagrada sem que você soubesse? Que toda vez que você chorou, olhando para ela, uma marca foi deixada no mundo espiritual? O inimigo odeia o que você não consegue ver. Ele odeia o amor que você ainda tem por Deus. Mesmo machucada, mesmo cansada, mesmo sem forças. E é por isso que te pressiona tanto, que te cerca de problemas. Porque ele sabe que se você levantar, se você voltar a crer, você será impossível de parar. Você é ameaça, por isso o ataque é constante. Padre Pio alertava que os últimos tempos não viriam com barulho, viriam com silêncio, com indiferença, com a fé sendo esquecida, deixada de lado, desacreditada. E veja se não é isso que já está acontecendo. Quantas pessoas ao seu redor ainda oram com verdade? Quantas ainda acreditam no poder do céu? Você sente, o mundo está mais escuro, mais pesado, mais frio. E quem tem sensibilidade espiritual, sabe, estamos próximos de algo grande. Mas só quem estiver agarrado na cruz vai resistir. Declare, amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Você sente que tudo que tem feito não preenche mais? Que as conquistas não fazem sentido? Que as pessoas se afastaram? Que você está se perdendo de si mesma? Isso não é só tristeza, é sinal. Sinal de que sua alma está clamando por reencontro. E Padre Pio dizia, quando a alma se sente sozinha, é porque Deus está chamando ela para perto. Talvez você tenha se afastado, não de propósito, mas por causa da dor, da correria, da mágoa. Mas hoje, agora, Ele está te chamando de volta. E se você escutar, se você responder, algo vai mudar. E o medo que não te deixa dormir, que prende no peito, que aperta o estômago, isso é espiritual, é sinal de brecha, de batalha. E a única arma que vence isso é a oração feita diante da cruz. Uma vela acesa, um terço na mão, um choro sincero. É assim que se vence. Não com força, com rendição. Porque quando você se rende diante de Deus, nenhuma força das trevas pode te tocar. Escreva, Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. E se você já acordou no meio da noite com o coração disparado, com a sensação de que havia algo ou alguém no escuro do quarto, não ignore isso. Não diga que foi só impressão. Não ache que foi só um sonho ruim. Padre Pio nos alertava sobre os ataques noturnos. Dizia que o inimigo escolhe a madrugada porque é a hora em que a alma está mais vulnerável, mais exposta, mais solitária. E é nesse instante que os pensamentos mais pesados aparecem, que a ansiedade aumenta, que a culpa fala mais alto. Acordar assustado, com opressão no peito, é sinal espiritual. É como se o mal estivesse batendo na porta do seu coração, esperando
você não reagir. Quantas vezes você se calou diante desse tipo de medo? Quantas vezes sentiu aquela presença estranha, aquele calafrio, aquela sombra que você não conseguia ver com os olhos, mas sabia que estava ali? E você se encolheu, você rezou baixinho. Talvez nem tenha conseguido terminar o Pai Nosso. É porque nesses momentos o mal está ali, testando, esperando uma brecha. E Padre Pio dizia: quem dorme com o coração distante de Deus, acorda, rodeado por demônios invisíveis. Sim, é forte, mas é a verdade. É preciso entender que a fé não pode ser só uma lembrança do domingo. Ela tem que ser armadura diária. E se você soubesse quantas vezes o inimigo já rondou sua casa, seus filhos, seus netos, você não deixaria passar mais um dia sem clamar o sangue de Cristo sobre eles. Não é coincidência que algumas famílias vivem em constante conflito, que o dinheiro some, que a saúde piora sem explicação, que a alegria vira peso. Isso tem nome. É guerra espiritual silenciosa, e quem não se protege espiritualmente é como quem dorme com a porta escancarada. Você acha mesmo que o mal vai bater antes de entrar? Você lembra da última vez que sentiu paz de verdade? Aquela paz que não depende do que está acontecendo ao seu redor? Se você não lembra, então tem algo errado. A alma que está em Deus pode até chorar, pode até sofrer, mas nunca se desespera, porque sabe de onde vem sua força. E se a paz sumiu, é porque você se afastou da cruz. E Padre Pio dizia que a paz verdadeira não vem do mundo, vem da presença. E se a presença foi embora, quem ficou no lugar dela? Declare: eu tenho fé. Se você acredita que Deus ainda pode mudar a sua história. Tem uma batalha sendo travada agora, no invisível. Você pode não ver, mas sente. Sente na forma como seus pensamentos estão mais pesados. Sente no cansaço que não passa. Sente na frieza que tomou conta das suas orações. E o que o inimigo mais quer é que você ache que isso é normal, que é só a idade, que é só a rotina. Não é, é estratégia, é tática. Ele não quer te assustar, quer te acostumar. Porque quando a alma se acostuma com a ausência de Deus, ela para de lutar. E aí é vencida. Talvez você esteja sendo atacada agora mesmo, com pensamentos de desistência, de inutilidade, de que sua vida não tem mais propósito. Mentiras. Todas mentiras. E a prova disso é que você ainda está aqui, ainda ouvindo, ainda tentando, porque sua alma, lá no fundo, sabe. Ela sabe que existe algo maior, que existe um chamado e que Deus ainda não desistiu de você, mas você precisa reagir, precisa levantar, precisa lembrar quem você é. Você é filha do Altíssimo e não foi feita para viver rastejando no medo. Escreva amém se você confia que Padre Pio está intercedendo por você neste momento. Você consegue lembrar da última vez em que sentiu que Deus estava ao seu lado? Quando foi? E por que aquilo mudou? O que te fez se afastar? Talvez tenha sido uma perda, uma injustiça, uma oração que você fez com fé e não foi atendida. E aí você foi guardando mágoa, e a mágoa se transformou em silêncio. E o silêncio virou distância. E agora você se sente sozinha. Mas Deus não mudou. Ele está no mesmo lugar. Você é que andou demais para longe. Mas tem jeito. Volta. E começa quando você olha para o crucifixo e diz: me ajuda a voltar. Padre Pio dizia que o maior engano do inimigo é fazer você pensar que já é tarde demais, que já passou da hora, que já não tem mais conserto. Mentira. A cruz é o maior sinal de que sempre há um recomeço. Porque onde houve morte, também houve ressurreição. E se você acha que está morta por dentro, é só porque ainda não chegou o terceiro dia. E talvez esse dia seja hoje. Escreva: eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida.
Quantas vezes você foi forte demais para os outros e fraca demais para si mesma? Você segurou a família, cuidou dos filhos, aguentou calada, fez o impossível caber no dia, mas por dentro estava ruindo, porque ninguém perguntou se você estava bem, porque você achou que fé era resistir sozinha. Não é. Fé é cair de joelhos e gritar por ajuda. É rasgar o coração diante do altar e dizer: eu não dou conta. E é nesse momento que o céu se move. Padre Pio dizia que o grito da alma é o som que mais ecoa nos corredores de Deus. E sabe por que a vida parece estar tão difícil ultimamente? Porque você chegou perto demais da promessa, e é nessa hora que o inferno se agita. Ele sabe que você está quase tocando o que Deus prometeu, e por isso levanta confusão. E por isso aumenta o peso. Mas você precisa resistir, você precisa suportar, porque depois da cruz sempre vem a glória. Sempre. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Se você pudesse ver o que está acontecendo agora no mundo espiritual, cairia de joelhos. Porque a luta não é contra carne nem sangue. É contra forças invisíveis, contra sentimentos que não são seus, mas que foram enviados para te paralisar. Aquela tristeza repentina, a vontade de sumir, a raiva sem motivo. Tudo isso são setas. Padre Pio alertava: uma alma sem oração é um campo aberto para o ataque. E o que você tem feito? Tem orado com verdade ou só repetido palavras? Você precisa proteger sua casa, seus filhos, sua mente. Precisa ungir as portas com óleo. Precisa voltar a rezar o terço todos os dias. Precisa colocar louvor na sua casa, não por tradição, mas por sobrevivência espiritual. O mal entra onde Deus foi tirado. E se você parou de orar, adivinha? Quem entrou no lugar, declare eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. O silêncio de Deus não é abandono, é preparação. Mas o silêncio do seu coração é perigo. Porque quando a alma se cala, ela para de lutar. E quando ela para de lutar, é vencida. Não permita que o mal te vença por cansaço, por comodismo, por distração. Levante-se, acorde sua fé, reacenda sua luz. Padre Pio dizia: quando a vela da fé parece apagada, é hora de soprar com força a brasa que ainda resta. Ainda resta. Ainda há fogo aí dentro. E é esse fogo que o inferno mais teme. Você tem ideia do que carrega dentro de si? Do que foi colocada nesse mundo para fazer? Do quanto já suportou sem enlouquecer? Isso é força divina. Isso é chamado. Isso é propósito. Mas o inimigo não quer que você saiba disso. Ele quer que você continue pequena, triste, calada. Porque se você descobrir quem é de verdade, nada mais te para. E hoje, nesse instante, Deus está usando essa mensagem para te lembrar disso, para te sacudir, para te chamar de volta, porque ainda há muito por vir. E vai ser lindo, mas só se você resistir, só se você continuar. Escreva eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. E agora que você está aqui, ainda ouvindo, ainda respirando, ainda buscando, saiba que isso já é um sinal, porque quem não tem mais esperança nem escuta até o fim. Mas você chegou até aqui porque algo dentro de você está gritando por resposta. E esse grito, mesmo abafado, mesmo tímido, está alcançando os céus. Padre Pio dizia que a alma que clama em silêncio faz estremecer os alicerces do inferno, porque é nessa busca sincera que o inimigo perde força, e é nesse desejo de recomeçar que Deus encontra espaço para agir. Mas você precisa ficar, porque o que você ainda vai ouvir pode mudar tudo. Sabe aquela sensação de que tudo está te escapando por entre os dedos? De que não importa o quanto você se esforce, nada dá certo,
Isso é mais comum do que você imagina e tem uma explicação espiritual. Padre Pio alertava que há ciclos na vida que não se rompem com esforço humano, que não se quebram com força bruta, nem com conselhos, nem com tentativas. Eles só caem quando são confrontados espiritualmente. E isso começa na decisão de não aceitar mais viver em ruínas. Começa quando você olha para o alto e diz: eu não aceito mais essa vida de dor. Quantas vezes você chorou escondida para não preocupar ninguém? Quantas vezes se sentiu inútil, desvalorizada, esquecida? Quantas vezes você se perguntou: por que comigo? E não encontrou resposta. Essa dor que você carrega no peito há tanto tempo, talvez, nem seja só sua. Pode ser algo que você herdou, uma marca antiga, um trauma não resolvido, um padrão repetido. Mas a verdade é que Deus não te criou para viver com isso. A cruz que você tem na parede da sua casa não é só símbolo do que Jesus sofreu. Ela é símbolo do que você pode superar com ele. E aqui vai um alerta de Padre Pio que poucas pessoas têm coragem de falar. A cruz que você ignora hoje será a dor que te esmagará amanhã. Forte, né? Mas verdadeiro, porque todo mundo quer milagre, mas ninguém quer carregar a cruz. E a verdade é que sem cruz não há ressurreição. Sem cruz não há libertação. Sem cruz não há transformação. Então, se você quer ver mudança de verdade, precisa parar de fugir da dor e começar a enfrentá-la com fé. Parar de disfarçar e começar a se ajoelhar. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você já reparou como, quanto mais você se aproxima de Deus, mais coisas começam a dar errado? É como se o mundo virasse contra você. Como se tudo se levantasse para te empurrar de volta para a velha vida. Isso não é coincidência. Isso é resistência espiritual. É o mal tentando te empurrar de volta para o buraco do qual você está tentando sair. Padre Pio alertava: o inferno treme diante de uma alma que reza com fé. E é por isso que o ataque aumenta, porque o inimigo sabe que se você persistir, vai romper, vai vencer, vai ser livre, e ele perde. Talvez você esteja a um passo do seu milagre, mas se desistir agora, tudo que você suportou até aqui vai ter sido em vão. Por isso não pare, não recue, não cale essa fé que ainda pulsa aí dentro. Reze, mesmo chorando, mesmo sem forças, mesmo sem entender. Porque o céu não se move por quem entende. O céu se move por quem crê. Padre Pio dizia que a fé que não precisa de explicações é a que move montanhas, e é essa que você precisa agora. E se eu te dissesse que há maldições antigas sendo quebradas nesse exato momento, porque você está ouvindo essa mensagem com o coração aberto? E se eu te dissesse que há gerações inteiras sendo libertas por causa da sua decisão de não desistir? Não é exagero, é espiritual. Você está aqui por um motivo maior do que imagina. E se está doendo tanto, é porque está sendo curada em lugares que estavam feridos há anos. Lugares que ninguém via, mas Deus vê. Escreva: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Sabe aquele vazio que parece crescer dentro do peito? Aquela sensação de que, mesmo rodeada de pessoas, você continua sozinha. Isso é a alma gritando por alimento. E só quem está longe de Deus sente esse tipo de fome. Porque a alma foi feita para viver conectada com o céu. E se desconectou, enfraquece. Padre Pio dizia que o maior castigo que uma alma pode sofrer na terra é viver sem sentir a presença de Deus. E talvez seja isso que você esteja vivendo agora. Mas isso pode mudar. Agora. Se você quiser, não espere mais um segundo para tomar essa decisão. Não adie mais um reencontro que pode curar feridas que você carrega desde a infância. Não menospreze os sinais que Deus tem te dado. Essa mensagem é um deles. É o chamado que sua alma esperava. É a resposta que você vinha pedindo em silêncio. Agora é com você. Vai ignorar de novo? Vai esperar o mundo desmoronar ainda mais?
Ou vai levantar, pegar o terço, se ajoelhar e dizer: me refaz, Senhor. Eu não aguento mais viver longe da tua presença. Declare: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Padre Pio tinha visões. Ele via o que estava por vir. E ele avisava: dias de trevas viriam. Dias em que a fé seria zombada, em que o mal se vestiria de normalidade, em que a verdade seria chamada de intolerância. Ele dizia que o povo de Deus precisaria se esconder, não em cavernas, mas em oração. Você já percebeu que as coisas estão mudando rápido demais? Que valores estão sendo invertidos? Que as pessoas estão cada vez mais frias, mais distantes, mais egoístas? É o que ele dizia. E está acontecendo. A pergunta é: você vai ficar assistindo tudo isso em silêncio? Vai deixar sua família ser levada por esse turbilhão de frieza e escuridão? Ou vai ser o ponto de luz que Deus precisa nessa geração? Porque sim, Deus quer usar você, mesmo ferida, mesmo cansada, mesmo achando que não é suficiente. Deus só precisa de alguém que diga sim, alguém que segure firme a cruz e diga: eu não vou soltar, aconteça o que acontecer. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. E se você está pensando que tudo isso é demais para você, que você não tem forças, que não sabe por onde começar, escute isso: ninguém começa forte. A força vem quando a gente decide não desistir. Quando a gente acorda chorando, mas mesmo assim se ajoelha. Quando a gente está cansada, mas mesmo assim agradece. Quando tudo diz para parar, mas a fé diz: só mais um passo. Padre Pio dizia que o céu não está reservado para os perfeitos, mas para os perseverantes. E isso você pode ser. Você ainda vai olhar para trás e entender o porquê de cada lágrima, cada silêncio, cada oração sem resposta. Vai perceber que Deus não estava te punindo, estava te preparando para algo maior, algo que você nem imagina. Mas você precisa permanecer, precisa continuar e precisa manter o coração atento, porque o inimigo vai tentar te distrair, te fazer esquecer dessa mensagem, te fazer duvidar do que está sentindo agora. Não deixe. Agarre-se à cruz como quem agarra a última esperança. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Você foi feita para resistir, para transformar, para orar, para interceder por quem você ama. E se eles ainda não entendem, se ainda zombam da sua fé, continue orando por eles. Padre Pio dizia que uma mãe de joelhos salva uma família inteira. E se você sente que sua casa está sob ataque, que seu casamento está desmoronando, que seus filhos estão se perdendo, ajoelhe-se, pegue o terço, volte a rezar com fé, porque o céu se move quando uma mulher ora com o coração rasgado diante de Deus. Não permita que a dor te transforme em alguém que você não é. Não permita que o tempo te endureça, que a frieza do mundo te contamine. Você foi criada para ser luz, para carregar amor. E mesmo que o mundo tenha te machucado, mesmo que a vida tenha te ferido, Deus ainda pode te restaurar, ainda pode te refazer. Ainda pode usar cada pedaço quebrado para escrever algo novo. Você sabe por que o inimigo ataca tanto você? Porque ele já viu o que você ainda não enxerga. Ele sabe do impacto que a sua fé pode ter quando for completamente ativada. Ele sabe que se você acordar de verdade, se você voltar a orar como antes, se você romper com o passado, com as feridas, com os pecados não confessados, nada poderá te parar. É por isso que ele te quer anestesiada, cansada, distraída, ocupada demais para rezar, triste demais para crer, porque enquanto você estiver assim, você não oferece perigo, mas se você despertar, você precisa entender que as dores que você está passando agora não são apenas consequências da vida. Em muitos casos, são ataques direcionados.
É como se o mal observasse, esperasse, e quando encontra uma fraqueza, uma brecha, ataca com tudo. E essas brechas são abertas na rotina. Quando você deixa de rezar, quando você dorme sem agradecer, quando você ignora aquele incômodo que sente na alma, quando você se afasta da confissão, da Eucaristia, da cruz. Padre Pio dizia que o mal age no cansaço da fé. É quando a alma está esgotada que ela começa a fazer acordos silenciosos com as trevas. E talvez você esteja justamente nesse ponto. E é por isso que precisa continuar aqui. Porque você precisa saber o que Padre Pio revelou sobre esse tempo que vivemos. Ele alertava que chegaria um momento em que o mal seria normalizado, que as pessoas passariam a viver em uma espécie de hipnose espiritual. Viveriam como zumbis, como se estivessem vivos por fora, mas mortos por dentro. Você já percebeu isso ao seu redor? Pessoas vazias, sem compaixão, sem propósito, sem brilho no olhar? Isso não é coincidência. É cumprimento de uma profecia. E a única salvação será a cruz. Quantas vezes você já se pegou pensando, será que Deus me abandonou? Não, Ele nunca te abandonou. Mas talvez você tenha deixado de buscá-lo com verdade. Talvez tenha se perdido entre orações repetidas sem alma, entre promessas feitas e não cumpridas, mas Ele continua ali, como o pai do filho pródigo, esperando que você volte com o coração partido, porque Ele não rejeita quem vem com sinceridade. Não importa o quanto você se afastou, se hoje você decidir voltar, Ele vai correr ao seu encontro. Mas você precisa dar o primeiro passo. Escreva, eu tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Padre Pio foi perseguido, caluniado, humilhado, e tudo isso dentro da própria igreja. Mas ele nunca parou, porque ele via o que ninguém mais via. Sentia dores que não eram dele, sofria por almas que nunca conheceu, chorava por pessoas que nunca encontraria, e mesmo assim ele orava por elas, inclusive por você. Sim, por você. Ele dizia que suas dores oferecidas a Deus se transformavam em graças para os outros. E é por isso que você está aqui hoje ouvindo tudo isso. Porque alguém um dia orou por você. Alguém se ajoelhou por você. E agora é a sua vez de fazer o mesmo. Você sente um aperto no coração toda vez que... Ouve algo sobre fé? Sente um nó na garganta quando lembra de como era a sua vida espiritual antes? Isso não é saudade comum. Isso é o Espírito Santo chamando sua alma de volta. É como se ele sussurrasse: Ei, você ainda é minha. Eu ainda tenho planos para você. Não acabou. E você precisa escutar. Precisa silenciar as vozes da culpa, da dúvida, da autossabotagem. Porque se você ficar presa nesse ciclo de medo e afastamento, você nunca vai viver o que Deus realmente planejou. E aqui vai uma verdade dura. O tempo está acabando. Não é para te assustar, é para te alertar. Padre Pio avisava que chegaria um momento em que as pessoas procurariam a fé e não encontrariam mais. Onde até as igrejas estariam vazias de presença, cheias apenas de aparência. Você sente isso? Já entrou num lugar santo e saiu mais vazia do que entrou? É porque a fé está sendo diluída. Mas ainda há tempo, ainda há remanescentes, ainda há cruzes que brilham em silêncio, e você pode ser uma delas. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você já percebeu como as doenças da alma estão se tornando mais comuns que as do corpo? Depressão, ansiedade, pânico, insônia. Isso é o grito espiritual de uma geração sem raiz, sem direção, sem oração. A alma está doente. E não adianta remédio se não houver fé. Padre Pio dizia: a oração é o maior remédio e o terço é o bisturi de Maria. Quando foi a última vez que você rezou 1/3 com lágrimas nos olhos? Quando foi a última vez que você pediu perdão de verdade?
que confessou com arrependimento real. O inimigo não quer que você escute isso. Ele quer que você se distraia, que troque esse vídeo por algo raso, que ache que é exagero, que duvide. Mas quem duvida, cai. Quem ignora, enfraquece. E quem desiste, perde. Não seja mais uma a desistir, porque você chegou até aqui por uma razão maior, e essa razão é espiritual, é algo que você ainda não entende, mas sua alma já reconheceu. E é por isso que está doendo, porque você está sendo chamada de volta. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. E se eu te dissesse que muitos crucifixos são esquecidos exatamente nos dias em que mais precisam ser erguidos? Há casas onde o crucifixo está empoeirado, abandonado, esquecido. Isso é mais do que descuido, é reflexo da alma. Padre Pio dizia que onde há um crucifixo honrado, o mal recua. É por isso que você precisa restaurar esse símbolo na sua casa. Precisa abençoá-lo, precisa orar diante dele. Porque ele não é só madeira e metal, ele é testemunha, ele é muralha, ele é lembrança de que o sangue de Cristo ainda tem poder. Você sabia que algumas pessoas são perseguidas espiritualmente por causa de objetos que têm dentro de casa? Itens que carregam maldição, que trazem energias contrárias, que abrem brechas. E muitas vezes essas coisas estão misturadas com a fé. Padre Pio alertava que há imagens sendo vendidas como santas, mas consagradas ao mal. Há orações falsas sendo repetidas como se fossem verdadeiras. Há práticas que parecem católicas, mas são abominações. Por isso você precisa vigiar, precisa aprender, precisa pedir discernimento. Porque não basta ter fé, é preciso saber onde ela está sendo colocada. Declare eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. E agora, escute isso com atenção. Tem algo grande se aproximando, algo que vai sacudir o mundo. Não será anunciado, não será televisionado, será sentido. Uma mudança espiritual tão forte que só os que estiverem firmes na fé vão suportar. Padre Pio viu isso. Ele disse que as almas preparadas seriam como faróis no meio da escuridão e que as outras seriam tragadas pelo medo. Você precisa decidir de qual lado quer estar. E essa decisão começa agora, porque se você esperar o vento chegar para construir a casa, será tarde demais. Você pode estar sentindo um desconforto agora, um incômodo no peito. Uma vontade de chorar. Isso é sinal de que o Espírito Santo está te tocando, está te convencendo, está pedindo para você voltar. Não ignore isso, não reprima, apenas diga, eu estou aqui, Senhor, eu não sou forte, mas sou tua, me transforma. É só isso que ele quer, um coração disposto, ele não exige perfeição. Exige entrega, confiança, fé. Escreva Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você sente que está vivendo no automático? Que os dias passam e você não vê sentido em mais nada? Isso é perigoso, porque a apatia espiritual é o primeiro sinal da morte da alma. É quando você já não sente mais nada, nem dor, nem alegria, nem fé. E isso precisa ser quebrado. Agora. Padre Pio dizia, enquanto ainda houver lágrimas, ainda há salvação. Então chore, reze, grite se for preciso, mas não fique parada, não aceite essa paralisia, porque ela não vem de Deus. Você foi feita para mais, para muito mais. E se Deus está te chamando agora, é porque Ele sabe que você ainda tem algo a viver, algo a fazer. Algo a realizar que só você pode. E tudo começa quando você decide voltar para a cruz. Voltar com verdade, com fome, com sede, com urgência. Porque sim, o tempo está acabando. Mas ainda há tempo para quem acredita. E mesmo agora, neste instante em que você me ouve, algo está acontecendo. Algo dentro do seu coração se move, não é? É como se sua alma finalmente estivesse sendo tocada. E ela está.
Mas não é por mim, não é por essas palavras. É pelo Espírito Santo que paira sobre você enquanto escuta. Não ignore esse calor no peito, esse nó na garganta, essa vontade de chorar, porque isso não é emoção, é chamado. É Deus te trazendo de volta. É o toque invisível que Padre Pio descrevia quando dizia: as almas que pertencem a Deus sentem a sua ausência como um frio que gela até os ossos. Esse frio talvez seja o que você sente há anos, talvez tenha vivido ao lado de pessoas, mas por dentro você sempre soube que estava sozinha, que faltava algo. E esse algo não é um marido mais carinhoso, filhos mais presentes, dinheiro no bolso ou saúde perfeita. Isso ajuda, mas não preenche. O que falta é presença de Deus. E é isso que essa mensagem quer restaurar em você. Porque se você tiver isso, tudo muda. Mesmo sem nada mudar por fora, tudo muda por dentro. E quando muda por dentro, o mundo inteiro responde. Mas o inimigo vai tentar te confundir, vai tentar te fazer pensar que esse momento é só uma emoção passageira. Vai sussurrar que não adianta nada rezar, que você já tentou antes e nada mudou. E se você ouvir essa voz, vai voltar para o mesmo ciclo de dor, de medo, de solidão. Por isso, fique atenta, porque ele sempre ataca depois de uma experiência com Deus, porque sabe que uma alma acordada se torna perigosa. Padre Pio dizia: quanto maior o chamado, maior o ataque. E se você está sendo atacada, é porque você foi escolhida. Você foi escolhida para carregar algo que outros não aguentariam. Foi escolhida para ver o que outros não veem. Foi escolhida para orar quando todos estão dormindo, para lutar quando todos estão desistindo. E se hoje você está aqui, sangrando por dentro, é porque sua alma está sendo preparada para coisas maiores. Mas só quem aguenta a cruz vê a glória. Não pare, não recue, porque o que está por vir é maior do que tudo o que você perdeu. Muito maior. Escreva: eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Padre Pio tinha revelações. Ele via o estado das almas. Ele dizia que muitos estavam caminhando sorrindo, direto para o abismo, e que o mal se camuflava de bem, que havia orações vazias, padres sem fé, igrejas cheias de gente, mas vazias da presença de Deus, e que o castigo não viria como um raio, viria como um abandono. O céu se calaria, e as pessoas não perceberiam. Continuariam vivendo normalmente, até o dia em que o medo tomasse conta e não houvesse mais onde se esconder. Esse tempo está se aproximando. Olhe à sua volta. Nunca o mundo esteve tão acelerado, tão barulhento, tão vazio. Pessoas vivem conectadas, mas não têm quem as escute. Correm de um lado para o outro, mas não sabem para onde estão indo. Trocam de casa, de cidade, de parceiro, de carreira, mas continuam se sentindo as mesmas, solitárias e perdidas. Porque o que falta não é movimento, é direção, e a direção está na cruz. Naquela que talvez esteja há anos na sua parede, mas que você parou de olhar com fé. Hoje, você precisa decidir o que vai fazer com tudo isso. Vai ouvir, se emocionar e esquecer amanhã? Ou vai guardar no peito como quem encontra um mapa? No meio do deserto, vai continuar anestesiada, dormindo espiritualmente, ou vai acordar de vez? A escolha é sua, mas as consequências também. Padre Pio dizia: os mornos não resistirão ao tempo da provação, e o tempo da provação já começou. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Se o seu coração está batendo mais forte agora, é porque você já sabe, Deus está te chamando. Você pode ter se perdido, sim. Pode ter se sujado, se afastado, se esquecido. Mas o Pai nunca se afastou de você. Ele continuou te esperando. Como Padre Pio dizia:
A misericórdia de Deus alcança até quem já desistiu de si. E talvez você tenha feito isso. Talvez você tenha achado que já era tarde demais, que nada mudaria. Mas hoje, Deus usou até a internet para te alcançar, porque quando Ele quer restaurar uma alma, Ele usa qualquer meio. Você pode ter vivido décadas sem entender o porquê de tanto sofrimento. Pode ter chorado noites sem fim pedindo explicações. Mas a verdade é que toda dor que você enfrentou te trouxe até aqui. Cada perda, cada injustiça, cada silêncio, tudo te preparou para este momento. Você foi lapidada na dor. Porque só quem passa pelo vale sabe valorizar o monte. Só quem foi quebrado entende o poder da restauração. E você será restaurada. Se não desistir agora, escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Não deixe que mais um dia termine sem que você se ajoelhe. Pegue o crucifixo da sua casa. Aquele que talvez esteja esquecido. Limpe, segure, olhe nos olhos dele e diga tudo o que está preso no seu peito. Não precisa de palavras bonitas, só precisa ser real. Padre Pio dizia que as orações mais poderosas são aquelas que vêm da alma ferida. E talvez essa seja a sua condição hoje, alma ferida. Mas feridas são portas por onde Deus entra. Se você deixar, e Ele quer entrar, Ele quer ficar. Não importa se você não sabe como recomeçar. Só importa que você decida não continuar como está. Um passo é suficiente. Uma lágrima, um Pai Nosso rezado com verdade, um terço segurado com fé, uma confissão feita com arrependimento, um recomeço, e o céu inteiro se moverá por você, porque Deus se move por corações quebrantados, e o seu, hoje, está nas mãos dele. Declare: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Agora, respire fundo. Você chegou até aqui, e isso diz muito sobre você, sobre sua força, sua sede, sua fé, mesmo que fraca. Porque fé fraca ainda é fé, e com fé do tamanho de um grão de mostarda, montanhas se movem. Então, se hoje você sente que está pequena diante dos problemas, lembre-se, é no pequeno que Deus realiza o impossível. Ele transforma cinzas em brasas, lamento em louvor, dor em cura. E Ele vai fazer isso com você. Já começou. Você não precisa entender tudo, nem sentir tudo. Só precisa continuar. Porque cada dia que você permanece é um dia a menos para o milagre. A luta não será fácil. O inimigo vai tentar te parar. Mas você já sabe o caminho. O segredo está na cruz, está na fé, está na oração, e está em não desistir. E lembre-se, você nunca mais estará sozinha, porque agora você sabe, agora você sentiu, agora você escolheu. E quem escolhe a cruz, escolhe a vida, a verdadeira vida. E se isso tocou você, então se prepare, porque o próximo vídeo vai trazer revelações ainda mais profundas de Padre Pio, coisas que não foram reveladas a todos, mas que agora precisam ser conhecidas. Ele nos alertou sobre o que está por vir. E no próximo vídeo, você vai entender por que tanta dor e qual é o papel que só você pode cumprir nesses tempos. Fique atenta, fique com Deus. E não se esqueça, compartilhe com quem precisa. Pode ser a alma que será salva através de você. Escreva amém se você crê. E até o próximo vídeo.